Oi, pessoal, bom dia para todos. Vamos lá para a correção de gráfico de segmentos, tá? Primeira listinha de semana passada. No número 1, ele está pedindo para a gente observar esse gráfico aqui, né? Cujo nosso eixo aqui vertical representa o número de livros vendidos. E aqui está representado o segundo semestre do ano, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E na letra A, ele está perguntando em que período do segundo semestre, né, de julho a dezembro, que as vendas subiram. O que a gente pode observar aqui? Que de julho até agosto, né, as vendas decresceram, então isso aqui não pode ser. De agosto a setembro, as vendas subiram, né, então de agosto a setembro, a gente pode falar que as vendas subiram. De setembro a outubro, permaneceu constante. E de outubro até dezembro, as vendas cresceram de novo, tá? Então, o período aqui dos semestres que as vendas subiram, a gente pode afirmar que é de agosto a setembro e de outubro a dezembro, tá bom? Então, essa foi a letra A, vamos para a letra B. Em qual em qual desses 2 meses as vendas foram maiores? Julho ou outubro? Vamos ver aqui, julho. A gente tem um total de vendas aqui de mais ou menos 350 livros, né? Um valor entre 300 e 400. E no mês de outubro, a gente já tem a venda um pouquinho maior, olha, passando de 400 livros. Então, com certeza que vai ser outubro o mês que as vendas foram maiores desses livros, tá? Na letra C, em que mês, em que mês do semestre as vendas foram menores? O menor que a gente pode observar aqui é esse ponto, né? Que representa o mês de agosto, tá? E na letra D, em que mês foram vendidos 450 livros? 450 seria esse valor aqui, né? Entre 400 e 500. A gente vai observar aqui que vai ser exatamente esse ponto aqui do meio, ó. Então, a gente vai ter aqui novembro, o mês que a gente vendeu 450 livros, tá? Vamos para o número 2. Um aluno apresentou durante o ano letivo o seguinte aproveitamento. Primeiro bimestre a nota foi 7, segundo bimestre foi 6, terceiro bimestre 8 e quarto bimestre foi a nota 8 também. Construa em seu caderno um gráfico de segmentos correspondente a essa situação. A partir dele, tire algumas conclusões. Então, olha só, para fazer esse gráfico, aqui no nosso eixo da vertical eu coloquei as notas e no eixo da horizontal eu botei os bimestres. No primeiro bimestre ele está afirmando que o aluno tirou 7, né? Aí como é que eu fiz aqui, ó? Botei as notas que ele tirou, né? Que ele conseguiu alcançar, que foi 6, 7 e 9. No primeiro bimestre ele tirou 7, né? Então tá aqui, ó, marcamos o primeiro pontinho. O segundo bimestre ele está afirmando que ele tirou 6, a média é 6. Então, aqui está o pontinho relacionado ao segundo bimestre com a nota 6. Terceiro bimestre foi 8 e no quarto bimestre ele também tirou 8. Então, aqui a gente só ligar os pontinhos. E ele está pedindo para a gente tirar algumas conclusões, né? O que a gente pode observar aqui? Que a nota do primeiro para o segundo bimestre, ela decresceu, não foi isso? Do segundo para o terceiro bimestre, a nota cresceu, né? Foi de 7 para 8. E do terceiro para o quarto bimestre, a gente pode observar que a nota desse aluno permaneceu constante. Ele permaneceu com a nota 8, tá? Então, essas aqui foram as conclusões que a gente consegue tirar do 2. Vamos para o número 3. Uma professora anotou os números de falta dos alunos durante um semestre, de acordo com os dias da semana. Observe as anotações, construa o gráfico de segmentos no seu caderno e tire suas conclusões. Segunda-feira, ela pôde concluir que houve 64 faltas, terça-feira, 32, quarta, 32, quinta, 48 e sexta, 60 faltas. Então, não tem muita diferença do outro gráfico, ó. As faltas coloquei a gente pode colocar aqui no eixo da vertical. E no eixo da horizontal nós podemos colocar os dias da semana, tá? Aí aqui eu coloquei só apenas os números pares, tá? Representando essas faltas, já que elas variam aqui de, de 32 até 64, né? Na segunda-feira é 64. Como aqui tem os 60, a gente pode botar o pontinho um pouquinho mais acima desse 60 aqui representando a segunda-feira, ó. Então, segunda-feira, 64 faltas aqui. Terça-feira,
ele está afirmando que são 32 faltas, olha. Então, a gente pode botar terça-feira aqui um pouquinho acima do 30, né? Um valor que estaria entre 30 e 40, né? Quase chegando aqui no 30, ó. Quarta-feira também é 32. Quinta-feira, ele está afirmando aqui que são 48 faltas. Então, quinta-feira aqui, 48, o número quase chegando nos 50. E sexta-feira aqui um total de 60 faltas, né? Então, ele vai estar exatamente aqui nos 60. A gente pode, se vocês quiserem, pode passar uma linha pontilhada aqui ligando, tá? Interligando esses valores. Mas sexta-feira aqui já seria nos 60. Ligando os pontos, né, a gente teria esse gráfico aqui. E o que a gente pode chegar de conclusão? Que na segunda-feira, olha só, é o dia que houve mais faltas durante a semana, ó. 62 faltas. Terça e quarta-feira são os dias que a gente obteve aqui menores quantidades de falta. Quinta-feira, né, foi intermediário, 49 faltas nisso, 48 faltas. E sexta-feira aqui um total de faltas de 60. Então, a gente pode concluir que segunda-feira e sexta-feira são os dias que os alunos faltam mais. Segunda-feira mais do que sexta, né, por 2 faltas. Então, essa foi a número 3. Vamos para a número 4, que ele pediu para a gente analisar o gráfico a seguir e responder. Ele botou esse gráfico aqui, né? E ele está perguntando aqui em qual ano o saldo comercial foi menor. Então, aqui a gente tem os anos que variam de 2002 até 2015. E aqui no nosso eixo da vertical, a gente tem um valor, né, de evolução de saldo comercial do Brasil em milhões de dólares, tá? Aí ele está perguntando, letra A, né, em qual ano o saldo comercial foi menor. Então, vamos averiguar aqui. Foi esse aqui de 2014, né, que o saldo foi de menos 4.054 dólares, milhões de dólares, né? Então, de 2014, né, foi onde o saldo menor. Na letra B, em qual ano o saldo foi maior? A gente pode observar que esse pontinho aqui, ó, que representa 46.457 milhões de dólares, que isso aqui vai representar o mês de... Esse intervalo aqui, né, representa 2006, não é isso? Então, vai ser 2006, esse intervalo aqui, né, de maior saldo. Na letra C, o que ocorreu com o saldo comercial de 2006 a 2008? 2006 está aqui, né? Daqui até 2008 que está aqui. A gente pode observar que ele decresceu, não é isso? Então, o saldo comercial de 2006 a 2008, ó, houve uma queda, então ele decresceu. Na letra D, quantos milhões de dólares cresceu o saldo de 2014 para 2015? 2014 está aqui, né? A gente vai observar que está o menor valor nesse período. E o ano de 2015 ele está aqui, representa um valor de 19.605. Eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, está anotado. 19.685, né? Então, a gente pode observar que o saldo decresceu desse valor até aqui. Então, é só a gente somar isso aqui, tá? Aqui seria o zero. Então, daqui zero até esse valor, 19.685. É só a gente somar com o valor de 4.054 para a gente descobrir quanto que ele cresceu. Somando aqui, eu encontrei 23.739 milhões de dólares, tá? De crescimento. Então, essa foi a letra D. Na número 5, ele botou um outro gráfico e vamos lá. Analisando a idade de seus alunos, a faculdade constrói o histograma e o polígono de frequência mostrado a seguir. Então, ele botou esse polígono aqui representando as idades, né? Primeiro intervalo aqui, ó, 17 anos, de 18 a 20, né? Esse primeiro gráfico de colunas, 20 a 22, até chegar aqui a 29, né? Seria aqui. Aí ele pergunta quantas pessoas estudam nessa faculdade. Para a gente descobrir isso, pessoal, a gente vai ter que somar, tá? Olha só, essa primeira coluna aqui representa a quantidade total de alunos que têm a idade que variam de 19 até 20. E o total de alunos com essa idade que varia de 19 até 20
são 50, tá vendo? Então, aqui são 50. Os alunos que variam com a idade de 20 até 22, a gente tem um total de 40. De 22 até 24, 60. De 24 até 26, a gente tem um total de 30 alunos aqui. E com a idade que varia de 26 até 28, a gente tem um total de 10 alunos. Então, é só a gente pegar e somar todos esses valores, ó. 50 mais 40, 60, 30 e 10, a gente vai encontrar aqui um total de 190 alunos, tá? Então, essa foi a letra A. Na letra B, qual é a faixa etária com maior concentração de estudantes? Qual a porcentagem ela representa em relação ao total de estudantes dessa faculdade? A gente pode observar aqui que a coluna mais alta, né, a coluna que representa o maior número de alunos, é a que chega, essa coluna aqui, com um total de 60 alunos, né? Que variam de 22 até 24 anos, tá? Então, a maior quantidade de concentração de alunos vai ser 60, que é a idade que varia de 22 até 24, tá? 22 até 24 anos. E para a gente calcular a porcentagem que representa esse total de alunos, vamos à regrinha de 3. A gente sabe que o total de alunos que nós encontramos aqui na letra A é 190 alunos. Então, esses 190 alunos representam 100% desses alunos dessa faculdade, tá? E 60 alunos, que são os alunos que variam entre 22 e 24 anos, é o que a gente quer descobrir. Quantos porcentos representam esses 60 alunos em relação a esses 190 que representa o total? A gente vai fazer a regrinha de 3 aqui, tá? Então, x vezes 190 vai dar 190x, 60 vezes 100 vai dar aqui 6.000, tá? Aqui eu já fiz direto, tá? Aí peguei o 190, passamos dividindo aqui esse 6.000, posso cortar um zero com um zero, vou ter 600 dividido por 19, vamos arredondar esse número, tá? Vai dar aproximadamente 31,58% do total desses alunos dessa faculdade, tá? Então, essa foi a letra 5, letra B. Vamos agora para número 6 e última, que é uma questão de Enem. Doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado podem ser associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduo sólido ou condição precária de moradia. O gráfico mostra o número de casos de 2 DRSAI de sua cidade, tá? Doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado, né? Representado por essa sigla aqui. Então, olha só. O azulzinho aqui representa uma doença A, tá? Que é causado por, né, saneamento básico inadequado, tá? A gente pode observar aqui todo o crescimento e decrescimento dessa doença A durante os meses que variam de janeiro até novembro aqui, tá? E o laranja representa uma doença B, também causada por essa doença, tá? Os dois estão no mesmo gráfico aqui. Aí, o que ele está perguntando? Qual mês tem a maior diferença entre os números dos casos das doenças A e B? Gente, diferença nada mais é do que a subtração desses dois valores, tá? Esse intervalo aqui representa essa diferença. Então, quanto maior essa diferença, vai ser a resposta do que ele está procurando. Então, olha só, a diferença dessas doenças A e B do mês de janeiro vai ser aqui 1.200 menos 300. Então, a diferença dessas duas doenças vai ser 900 casos, tá? Aqui no mês de abril, por exemplo, olha, a gente tem 400 e da doença B aqui a gente tem um total de 200. Então, a diferença do número de casos dessa doença A e B para o mês de abril vai ser 400 menos 200, que vai ser 200 aqui. Então, a gente vai ter que fazer um por um, olha. O mês de maio, a gente pode fazer a subtração, ó, 700 menos 400. Do mês de julho aqui, ó, vai ser 600 menos 300 aqui. E a gente vai vendo assim até achar a maior diferença. O que a gente pode observar aqui, ó? É só a gente ver a maior distância, tá vendo? Mês de setembro aqui, olha o que acontece, ó. A gente tem 1.200 menos a doença B aqui, que é 100. Essa diferença aqui, 1.200 menos 100, a gente vai encontrar 1.100 casos de diferença, tá?
Então, a gente vai observar, se vocês forem fazer um por um aqui, que esse vai ser o maior valor, que vai ser o mês de setembro aqui, ó, tá? Que vai ser 1.100 casos. Então, consequentemente, aqui a resposta vai ser a letra D, tá legal? Então, essa aqui foi a número 6 e última.